Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. E no vídeo de hoje eu vou abordar essas questões da prova de leitura do segundo bimestre da Prefeitura do Rio de Janeiro. Vamos estudar essas 26 questões. Importa que eu diga que eu pedi à diretora para enviar fotos dessa prova para mim. Então, essas foram as fotos que ela enviou para mim, porque essa semana eu testei positivo para Covid e, portanto, eu não pude aplicar essa prova. Vejamos. Leia o texto abaixo. Quando se ganha em se perder. Tenho muito medo de voar. Praticamente passei a vida toda viajando de ônibus. Eu já estava trabalhando há alguns anos numa pequena firma de contabilidade. Devia praticamente tudo à confiança que meu chefe sempre depositara em mim. Por isso, não pude negar-lhe um pedido: viajar a Miami para resolver um assunto seu pendente. Mesmo com muito medo, tirei meu passaporte, comprei as passagens e preparei a bagagem. No dia da viagem, eu estava tão nervoso que me atrapalhei em quase todas as tarefas simples do dia. No aeroporto, entrei na fila do check-in e fiquei esperando minha vez de ser atendido. Devo ter ficado branco ou verde, pois, na mesma hora, a atendente quis saber se eu estava passando bem. O passaporte simplesmente não estava no bolso do paletó. Eu troquei a passagem para o dia seguinte e voltei para casa. Mais uma vez, levei a mão ao bolso do terno, procurando o molho de chaves para entrar em casa. Gelei novamente. Não estava lá. Já estava indo chamar um chaveiro quando olhei para a fechadura do portão. Só aí pude perceber algo prateado balançando ao vento diante do meu nariz. O molho de chaves estava simplesmente engatado à fechadura do portão. Pensando no que poderia ter acontecido a partir daquele lamentável descuido, não pude deixar de pensar. Ainda bem que perdi aquele voo. Questão número 1. Entende-se desse texto que o narrador A. Aceitou viajar porque gostou do destino? Não, ele não aceitou a viajar porque gostou do destino. Veja, ó, viajar a Miami para resolver um assunto seu pendente. Mesmo com muito medo, tirei meu passaporte, comprei as passagens e preparei a bagagem. Ele viajou porque ele devia muito ao chefe. Letra B. Entende-se desse texto que o narrador, letra B, demorou ser atendido na fila do aeroporto? Veja, ele diz no quarto parágrafo: no aeroporto, entrei na fila do check-in e fiquei esperando minha vez de ser atendido. Devo ter ficado branco ou verde, pois na mesma hora a atendente quis saber se eu estava passando bem. Não, ele não ficou, ele não demorou para ser atendido na fila do aeroporto. Veja, letra C. Entende-se desse texto que o narrador tinha um amigo que trabalhava no aeroporto? Não. Veja, em momento nenhum fala-se de um amigo que trabalhava no aeroporto. Letra D de dado. Entende-se desse texto que o narrador viajava de ônibus porque tinha medo de avião? Sim. Veja, logo ali no primeiro parágrafo. Tenho muito medo de voar. Praticamente passei a vida toda viajando de ônibus. Viu? Letra D de dado. O aluno que rabiscou aqui a letra C não acertou, não. Número 2. Nesse texto, no trecho "Quando olhei para a fechadura do portão", ali no sétimo parágrafo, a palavra destacada foi usada para, letra A, apontar uma causa, letra B, indicar condição, letra C, marcar tempo ou letra D, mostrar proporção. Eu já sei a resposta, mas vou me certificar voltando ao sétimo parágrafo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Veja. Eu já estava indo chamar um chaveiro quando olhei para a fechadura do portão. Se você assistiu às minhas últimas aulas, você lembra que a palavra quando é indicadora de tempo. Portanto, esse aluno deveria ter marcado a letra C, marcar tempo, e não condição, conforme ele marcou ali na letra B. Então, número 2, resposta letra C. Eu quero que você vá percebendo, antes de irmos para o número 3, que as questões de leitura dessa prova da prefeitura fazem com que o aluno, ou devem fazer com que o aluno volte ao texto para procurar a resposta. Então é muito bom que você volte ao texto para se certificar da resposta. Número 3.
No último parágrafo desse texto, as aspas foram usadas para... Vamos lá, no último parágrafo. Pensando no que poderia ter acontecido a partir daquele lamentável descuido, não pude deixar de pensar. Ainda bem que perdi aquele voo. Então, número 3, letra A. As aspas foram usadas para apontar uma citação? Não, não é uma citação de ninguém fora daquele contexto do narrador e personagem. Letra B de bola. Destacar uma expressão? Também não. Nós já sabemos que as aspas podem ser usadas para mais de uma finalidade. Porém, nesse caso, as aspas não foram usadas para destacar uma expressão. Letra C, para indicar uma ironia? Também não. Letra D, marcar uma reflexão? Sim, seria a letra D de dado, a resposta certa. Marcar uma reflexão. Porque é um pensamento, olha, veja, não pude deixar de pensar. Ainda bem que perdi aquele voo. Então foi um pensamento, uma reflexão que aquele narrador fez. Letra D de dado. Número 4. Essa história termina quando o narrador, letra A, decide ir viajar para ajudar o seu chefe? Não. Letra B, entende que foi melhor ter perdido o voo? Pode ser que seja a letra B. Vamos ao restante das opções. Letra C, percebe que não está com passaporte? Não, não é aí que a história termina. E letra D de dado, quando o narrador vê que deixou o molho de chaves no portão? Bom, estamos na dúvida entre a letra B e a letra D. Então, você volta aqui e percebe que ali no último parágrafo termina com aquela reflexão do narrador. Portanto, letra B de bola, quando o narrador entende que foi melhor ter perdido o voo. Para a questão número 5, você vai ler o texto abaixo. É uma tirinha. Veja. Na primeira tirinha, nós temos apenas a linguagem não verbal, porque no primeiro quadrinho não existe palavra nenhuma, somente imagem, e por meio dessa imagem nós entendemos que existe um gato cochilando, dormindo, numa poltrona ou no braço do sofá. E no segundo quadrinho, o cachorro chega e grita: "Gato, gato!" E no terceiro quadrinho: "Que foi, cão? Vamos brincar de pique-esconde? Vamos, vamos." "Certo, vá se esconder, e eu vou contar até 1000. Hehehehe." E aí o gato adormece, volta a dormir ali no penúltimo quadrinho, e chega à noite, né? E podemos perceber pela linguagem não verbal que até então, até o penúltimo quadrinho, havia sol, era de dia. E no último quadrinho nós vemos a lua, portanto, caracterizando a noite. E o cachorro, alegre, sorrindo, veja, ele está sorrindo, estava ali escondido até essa hora da noite. Número 5. Esse texto é engraçado porque o gato, letra A, combina com o cão de brincar de pique-esconde, mas fica dormindo? Pode ser. Vamos para a letra B. Deseja ficar sozinho em sua casa, pois precisa descansar? Não. Você não poderia marcar a letra B, porque em momento nenhum no texto havia essa indicação de que o gato desejava ficar sozinho. Em momento nenhum no texto havia a indicação de que aquela era a sua casa. E em momento nenhum do texto havia a indicação de que o gato precisava descansar. Portanto, você não poderia ter marcado a letra B de bola. Vejamos a letra C. Porque é engraçado porque o gato diz ao cão que vai contar até 1000, mas se perde na contagem. Não, você não vai marcar a letra C, porque em momento nenhum da tirinha existe essa... Você não vai marcar a letra C, porque em momento nenhum a tirinha mostrou pra gente que o gato se perdia na contagem. Vamos ver a letra D de dado. O texto é engraçado porque o gato ficou irritado, porque o cão estava correndo pelos cômodos da casa? Não, a gente não pode afirmar isso, por motivos óbvios, né? Então, esse aluno acertou. Era a letra A mesmo. Para fazermos as questões 6 e 7, veja, 6 e 7, nós vamos ter que ler dois textos. Texto 1. Nós temos uma espécie de charge em que não existe linguagem verbal, só existe linguagem não verbal. E por meio dessa imagem, nós vemos uma pessoa cantarolando, se ensaboando,
provavelmente despreocupada com a água que está acabando no mundo. Então, despreocupada com o banho demorado que porventura esteja tomando. E vejamos o texto 2. Uma gota d'água não parece nada. Na verdade, parece uma piada. Mas uma piada que, se desperdiçada, perde totalmente a graça. Damos tanto valor a bens materiais e os recursos naturais desperdiçamos por motivos banais. O ecossistema é maravilhoso, faz com que um seja dependente do outro. Então, por que não amar? Por que não cuidar? Devemos agora, mais do que nunca, o ambiente preservar. Então perceba que existe algo em comum entre esses dois textos, embora a estrutura de um seja diferente da estrutura do outro. Por quê, professor? Porque a estrutura do texto 1 é organizada em linguagem não verbal, ao passo que a estrutura do texto 2 é totalmente trabalhada, organizada na linguagem verbal, porque só existem palavras ali. Vamos à pergunta número 6. Esses textos são parecidos porque, letra A, apresentam uma crítica ao desperdício de água? Pode ser, pode ser. Letra B, citam a prática de cantar durante o banho? Não. O texto 2 não cita essa prática de cantar durante o banho. Portanto, você não deveria marcar a letra B de bola. Vejamos a letra C. Mencionam o valor de bens materiais? O texto 1 não menciona o valor de textos materiais, de bens materiais. E letra D. Tratam das piadas engraçadas? Não, não existe esse indicativo de piada engraçada aqui no texto 1. Portanto, a melhor opção seria mesmo a letra A. Esses textos são parecidos porque apresentam uma crítica ao desperdício de água. Número 7. No texto 2, no verso "e os recursos naturais", as reticências foram usadas para... Vejamos aqui, olha. Uma gota d'água não parece nada. Na verdade, parece uma piada. Mas uma piada que, se desperdiçada, perde totalmente a graça. Damos tanto valor a bens materiais e os recursos naturais desperdiçamos por motivos banais. Então veja, as reticências foram usadas para, letra A, marcar interrupção? Pode ser. Vejamos a letra B. Expressar deboche? Letra C, indicar desconfiança? Ou letra D, provocar reflexão? O mais adequado aqui seria marcar a letra D de dado, porque o eu lírico, chama para a reflexão, convida para a reflexão o seu leitor. E os recursos naturais, então, essas reticências trazem um espanto, essas reticências quebram o ritmo da leitura, porque imprimem ali uma pausa, então, para provocar uma reflexão. Leia novamente o texto "Uma gota d'água não parece nada" para responder à questão abaixo. Número 8. Nesse texto, no verso "mais uma piada que se desperdiçada", o termo destacado, que é a palavra mais, foi usado para, letra A, apontar alternância? Não, não seria apontar alternância. A palavra mais indicada para apontar uma alternância seria a palavra ou. Letra B, indicar oposição? Pode ser. Vamos ler as outras duas opções. Letra C, mostrar adição? Não. A palavra que poderia indicar ou mostrar uma adição seria a palavra e. Letra D, de dado, revelar uma conclusão? Também não, porque sabemos que as palavras que expressam uma ideia de conclusão podem ser portanto, logo, daí, então. Não seria a palavra mais. Portanto, a pessoa que marcou a letra B de bola acertou. Indicar oposição. Além de oposição, poderia ter sido usada uma outra palavra com o mesmo sentido lá para a gramática. Além de oposição, nós também encontramos na gramática a palavra adversidade. Agora vamos ler o texto abaixo. Temos um gatinho fazendo um carinho no cachorro e nós temos o PRRR indicando no primeiro e no segundo quadrinho
aquele barulho característico do gato quando faz algo parecido com um ronronar. E o cachorro parece não estar gostando desse carinho do gato. Vamos ao terceiro quadrinho. O que você está fazendo, gato? O gato responde, demonstrando afeto. Posso demonstrar afeto também, gato? Posso? E o gato responde, pode. E o cachorro dá uma lambida enorme no gato. E nós temos essa outra onomatopeia aí, blarg. E no último quadrinho, que bom que você deixou o gato. O cachorro ficou feliz e o gato ficou assustado, porque literalmente tomou um banho. O gato não esperava por isso, provavelmente. Número 9. Entende-se desse texto que o cão, letra A, achou que o gato precisava de uma limpeza? Será que a gente pode dizer isso? Letra B. Estava precisando de carinho? O cão. Entende-se desse texto que o cão estava precisando de carinho? Não. Letra C. Entende-se que o cão exagerou na sua demonstração de afeto? É bem provável que seja a letra C. Vejamos a letra D. Ficou irritado com a brincadeira do gato? O cão ficou irritado com a brincadeira do gato? Não. Então, é a letra C. Exagerou na sua demonstração de afeto. Agora, vamos ler o texto abaixo. Adaptações das aves ao voo. As aves são animais que apresentam como característica peculiar a presença de penas. Essas estruturas estão diretamente relacionadas com o voo, apesar de muitas espécies de aves não apresentarem essa capacidade. As asas, sem dúvida, são estruturas essenciais para garantir o voo das aves. Sem as aves não conseguiriam propulsão e a sustentação necessária para garantir um voo adequado. Além disso, esses animais são capazes de alterar o formato de suas asas de modo a garantir uma melhor eficiência em seus movimentos. As aves destacam-se pela ausência de bexiga urinária, o que torna seu corpo mais leve e, consequentemente, auxilia no voo. Vejamos, questão número 10. Nesse texto, o trecho, a passagem que apresenta uma relação de causa e consequência é: letra A. As aves são animais que apresentam como característica peculiar a presença de penas? Não, não é, porque não existe nenhuma relação de causa e consequência. E quando chegarmos na alternativa correta, eu vou explicar para você como você faz para identificar essa relação de causa e consequência. Letra B. Essas estruturas estão diretamente relacionadas com o voo, apesar de muitas espécies de aves não apresentarem essa capacidade. Não. O apesar de, essa estrutura, essa expressão, apesar de, indica outra coisa. Não indica uma relação de causa e consequência. Indica uma ideia de concessão. Letra C. As asas, sem dúvidas, são estruturas essenciais para garantir o voo das aves. Não. Aqui na letra C, nós não temos uma ideia de causa e consequência, e sim uma ideia de finalidade, que é indicada pela palavra para garantir o voo das aves, para a finalidade, né, com a finalidade, com o objetivo de garantir o voo das aves. Vamos ver a letra D de dado. As aves destacam-se pela ausência de bexiga urinária, o que torna seu corpo mais leve e, consequentemente, auxilia no voo. Bingo! Veja, é a letra D. Perceba o seguinte: se aqui nós temos a palavra, vou até marcar, a palavra consequência, né, sendo desejada, e aqui embaixo, na letra D, apareceu a palavra consequentemente, isso logo já indica que nós estamos diante da alternativa correta, letra D de dado. A pessoa marcou a letra A. Poderia ter lido com mais paciência essa prova, hein? Vamos para o próximo aqui. Leia o texto abaixo, para a gente poder responder a questão número 11. Olá, meu nome é Júlia. Adoro muitas suas matérias sobre os animais. E a que mais me interessou foi uma publicada dia 8 de julho de 2021, chamada O que acontece quando dois animais predadores de espécies diferentes se encontram? Eu me interesso bastante por coisas da natureza, como a cadeia alimentar, por exemplo. Eu acho lindo. Aprendi muitas coisas sobre a vida dos leões nesse jornal.
Para fechar esta carta com chave de ouro, eu gostaria que vocês expandissem mais o conteúdo sobre os leões. E, para começar isso, eu queria saber mais sobre o que levou esses felinos tão grandes a viverem em grupo. Número 11. Nesse texto, o trecho que apresenta uma opinião é: antes de eu começar a ler as alternativas, perceba uma coisa, que vai ser muito comum nessas provas de leitura da Prefeitura do Rio de Janeiro, existir essa cobrança de o aluno saber diferenciar o que é fato daquilo que é uma opinião. A prefeitura exige, recomenda que o estudante termine o ensino fundamental 2, no caso, dominando essa habilidade importante de saber diferenciar o que é fato daquilo que seja uma opinião. Vejamos a letra A. Se é uma opinião. Veja, eu me interesso bastante por coisas da natureza. Talvez, mas pode ser um fato também, um fato da parte dessa pessoa, da Júlia. Vamos para a letra B. Como a cadeia alimentar, por exemplo, eu acho lindo. Olha, a letra B tem uma probabilidade de representar, ou melhor, de apresentar uma opinião muito maior do que a letra A, porque apareceu um julgamento de valor da pessoa. Veja, eu acho lindo. Isso é um julgamento de valor subjetivo. Isso é uma marca de subjetividade, portanto, uma opinião bem clara. Então é bem provável que seja a letra B mesmo. Vamos seguir na letra C. Aprendi muitas coisas sobre a vida dos leões. Isso pode ser um fato da vida da Júlia. Letra D, de dado. O que levou esses felinos tão grandes a viverem em grupo? Bom, alguém poderia dizer que a palavra, ou melhor, a expressão tão grandes poderia ser representado aí por uma opinião, uma vez que pode existir um felino que seja maior do que os leões. Porém, eu concordo com a pessoa que marcou a letra B de bola, uma vez que achar lindo algo é uma indicação muito forte de opinião. Agora, para fazermos as questões 12, 13 e 14, vamos ler esse texto aqui. As escalas do conhecimento. Em uma noite sem a lua no céu e afastados da poluição luminosa, conseguimos ver milhares de estrelas. Em certas épocas do ano, podemos enxergar o centro da nossa galáxia, Via Láctea, na forma de uma faixa leitosa. No hemisfério sul, é possível ver a olho nu a grande e a pequena nuvem de Magalhães. Galáxias satélite a nossa, essas estruturas estão a 160 mil e 200 mil anos-luz de distância da Terra, respectivamente. Um ano-luz equivale a aproximadamente 9 trilhões e meio de quilômetros. O objeto mais distante que enxergamos com os nossos olhos é a galáxia de Andrômeda, a cerca de 2 milhões e meio de anos-luz. Sem óculos ou lupa, quem tem boa visão consegue ver, por exemplo, um fio de cabelo, cujo diâmetro típico vai de 60 a 140 milésimos de milímetro, também chamados de micrômetros. Esse é o limite de nossa capacidade visual. Questão número 12. Esse texto tem a finalidade, o objetivo de, letra A, defender uma opinião? Não. Geralmente, os textos que defendem uma opinião não são textos informativos, predominantemente informativos como esse. Letra B de bola. Descrever uma cena? Também não. Um texto predominantemente descritivo faria esse papel de descrever uma cena. E não é a finalidade desse texto. Letra C. Informar o leitor? Sim. Seria a letra C. Informar o leitor sobre algo, sobre o que os nossos olhos são capazes de ver, ou sobre o limite de nossa capacidade visual, conforme está sendo indicado aqui na última frase. E letra D de dado, instruir o leitor. Instruir no sentido de dar alguma instrução, de indicar como faz, instruir como se faz algo, alguma ação. Não seria a letra D de dado, e sim a letra C,
informar o leitor sobre algo. Número 13. Nesse texto, no trecho "Esse é o limite da nossa capacidade visual", que está ali no terceiro parágrafo, o termo destacado refere-se a... Bom, esse é o limite da nossa capacidade visual. Limite para menos e que seria ali o sem óculos e sem lupa. Quem tem boa visão consegue ver, por exemplo, um fio de cabelo cujo diâmetro típico vai de 60 a 140 milésimos de milímetro, micrômetros, mas também fala que o objeto mais distante que enxergamos com os nossos olhos é a galáxia de Andrômeda. Então, quando ele diz que esse é o limite de nossa capacidade visual, está se referindo ao limite mínimo e ao limite máximo. Vejamos. O termo esse se refere a 160 mil e 200 mil anos-luz? Não. A 9 trilhões e meio de quilômetros? Também não. A 2 milhões e meio de anos-luz? Também não. E letra D, 60 a 140 milésimos de milímetro? É a letra D de dado, porque seria referente ao que está mais próximo. Então, a informação que está mais próxima é a da letra D de dado. Veja, esse qual? Veja, esse qual? Esse limite, de 60 a 140 milésimos de milímetro. Número 14. Nesse texto, no trecho, é possível ver a olho nu, ali no segundo parágrafo. A expressão destacada, olho nu, significa letra A, com nitidez, letra B, de perto, letra C, sem uso de aparelhos, ou letra D, sem uso de luminosidade. Se você for procurar no Google ou em algum outro lugar, você vai encontrar que a resposta é a letra C, sem uso de aparelhos, sem uso de binóculos, sem uso de telescópios, sem uso de nenhum outro aparelho que te faça ou que te fizesse enxergar melhor. Então não pode ser letra A, nem letra B, nem a letra D de dado. É a letra C de casa mesmo. Agora, para resolvermos a questão número 15, você precisa ler esse texto. Veja, dicas para cuidar de seu filhote de cachorro. Filhotes são tudo de bom, trazem alegria e agitam toda a casa. Porém, muitos tutores têm dúvidas. Aqui juntamos algumas dicas essenciais para seus novos amigos. Aproveitem. Preparação para receber cachorro filhote. Preparar a casa para receber o novo amigo irá facilitar a sua vida e dar mais conforto ao animal. Comece escolhendo um canto tranquilo para colocar a caminha de cachorro. É importante que seja um local silencioso e sem muita movimentação, pois nos primeiros dias é normal que o cão fique inseguro. Manejo alimentar. O manejo alimentar é muito importante de se fazer com qualquer cão. Mas, se começar quando filhote, é melhor ainda. Estipule um horário fixo para oferecer as refeições e sempre na quantidade recomendada pelo médico veterinário ou no verso da embalagem da ração. O espaço do filhote. É importante que o filhote tenha um espaço para ele e que ele ame ficar nesse lugar. Faça alguns treinos para que ele aprenda a ir para sua própria cama e valorize o momento que ele preferir ficar lá. Agrade bastante, dê petiscos e mostre que lá é realmente muito bom para ele ficar. Número 15. Esse texto é destinado a, ou seja, quem é o público-alvo desse texto? Letra A, médicos veterinários? Pouco provável. Letra B de bola, nutricionistas de animais? Pouquíssimo provável. Não se fala em nutricionistas de animais ali. Letra C, produtores de ração para cães? Em hipótese nenhuma. Letra D de dado, tutores de filhotes de cachorro? Sim. Letra D de dado, tutores de filhotes de cachorro. Veja, o próprio título já dá uma indicação. Dicas para cuidar de seu filhote de cachorro. Agora vamos para as questões 16, 17 e 18. Para isso, vamos ler o texto abaixo. Quero saber qual a relação entre os humanos e o oceano. Mais da metade do oxigênio que respiramos vem do oceano. E isso é responsabilidade de organismos marinhos pequeninos
que consomem o gás carbônico e liberam o oxigênio durante a fotossíntese. O oceano também afeta o clima da Terra, absorvendo cerca de metade de todo o gás carbônico lançado na atmosfera, reduzindo o efeito estufa. Na água, esse gás é utilizado na fotossíntese, que gera o alimento que será a base da cadeia alimentar do oceano. O oceano é ainda parte fundamental do ciclo da água. A energia solar que atinge a Terra causa a evaporação da água do mar. O vapor da água é levado para locais muito distantes onde as chuvas ocorrem. Chuvas que são importantes para o consumo de alimentos pelos humanos, por exemplo. Como fonte de oxigênio, alimento, energia, lazer e recreação, o oceano tem feito muito por você. O que você tem feito por ele, pelo oceano? Gostei, hein? Número 16. O assunto desse texto é, letra A, a importância do oceano para os seres humanos. É bem provável que seja a letra A mesmo. Letra B, a liberação do oxigênio durante a fotossíntese. Não, o assunto geral desse texto não é isso aí não. Letra C, a participação das chuvas na produção de alimentos. Não, porque isso só foi mencionado em um pequeno trecho do texto inteiro. E letra D de dado, o assunto desse texto é a responsabilidade dos organismos marinhos? Também não, porque é muito mais do que isso o assunto. Portanto, é a letra A, a importância do oceano para os seres humanos. Número 17. Nesse texto, no trecho, o que você tem feito por ele? Ali no quarto parágrafo, a palavra destacada, que é a palavra ele, que é um pronome, e que, portanto, recai naquele assunto da pronominalização, que é um recurso coesivo, retoma, ou seja, se refere, letra A, ao alimento? Não. Ao clima? Não. Ao oceano? Letra C, sim. E letra D, oxigênio? Não. Veja, o pronome geralmente retoma algo que foi dito antes. O pronome é este aqui, é a palavra ele. E veja, nós estamos falando o seguinte: como fonte de oxigênio, alimento, energia, lazer e recreação, o oceano tem feito muito por você. Se o oceano tem feito muito por você, veja na última frase, o que você, por outro lado, tem feito por ele? Ele quem? O oceano. Portanto, retoma a palavra oceano, seria a letra C de casa. Número 18. Nesse texto, no trecho onde as chuvas ocorrem, chuvas que são importantes, o travessão foi utilizado para... Onde está ali? Está aqui. Veja. Aqui, ó, o travessão. O vapor da água é levado para locais muito distantes onde as chuvas ocorrem. Chuvas que são importantes para o consumo de alimentos pelos humanos, por exemplo. Então, esse travessão foi usado para, letra A, adicionar uma explicação? Pode ser. Letra B, apresentar uma citação? Não, não teve a voz de nenhuma outra pessoa ali, portanto não poderia ser apresentar uma citação. Letra C, indicar a tradução de uma palavra? Também não. Não existia nenhuma palavra em inglês ali nas proximidades para ser traduzida. Letra D, mostrar o significado de um termo. Poderia ser a letra D, sim. Mas o termo chuva, ou no caso chuvas, no plural, possui um significado tão batido, tão conhecido por uma turma de 8º ano, que eu duvido muito que a prefeitura marcasse a letra D como gabarito oficial. Portanto, colocaríamos aí a letra A, adicionar uma explicação, como sendo uma resposta bem plausível. Uma explicação. Agora, para fazermos as questões 19 e 20, vamos ler essa tirinha. Leia o texto abaixo. Não consigo tirar o sorriso do rosto com a possibilidade de ver neve no Brasil. Eu também não. E repare que os dois personagens estão com rostos diferentes, estão expressando sentimentos diferentes com a possibilidade de ver neve no Brasil. A primeira personagem, você percebe pela expressão facial, está animada, empolgada, se sentindo bem à vontade e confortável com o frio. Ao passo que o segundo personagem não está se sentindo muito à vontade com a ideia de ver neve no Brasil. E, na verdade,
esse segundo personagem está rindo, está com um sorriso no rosto, conforme a primeira falou, porque está sentindo muito frio. E quando o nosso corpo sente muito frio, é natural que a nossa boca fique mais ou menos assim, desse jeito, mostrando todos os dentes, como se estivesse sorrindo. Mas não é bem um sorriso. Número 19. O objetivo desse texto é, letra A, convidar o leitor. Convidar o leitor? Mas para quê? Não sei, vamos ler a letra B de bola. Dar uma dica? Seria esse o objetivo, a finalidade desse texto? Dar uma dica? Estranho. Não marcaria a letra B, não. Letra C, divertir o leitor. Aí sim, esse seria o objetivo desse texto. Divertir o leitor. Eu fiquei bem divertido quando eu encontrei a expressão do segundo personagem ali. Letra D, relatar um fato. Não é esse o objetivo desse texto. Então é letra C mesmo, divertir o leitor. Número 20. Nesse texto, no trecho de ver neve no Brasil, ali no primeiro quadrinho, a expressão destacada no Brasil foi utilizada para, letra A, apontar o modo? Não é a maneira nem o modo. Letra B, indicar um lugar? Sim. De ver neve. Estou empolgado com a possibilidade de ver neve. Onde? Onde? No Brasil. Portanto, sempre quando a gente pergunta onde, nós estamos desejando saber, como resposta, um lugar. Então, letra B de bola mesmo. Mas vamos ler a letra C. Marcar um tempo? Não. Letra D. Mostrar causa? Também não. Portanto, a letra B de bola mesmo. Indicar lugar. E agora, para fazermos as questões 21, 22 e 23, vamos ler esse texto. Está um pouco embaçado, porque a diretora tirou essa foto assim e mandou para mim. Leia o texto abaixo. É verdade que um hipopótamo pode ser tão inteligente quanto um humano? Os hipopótamos estão entre os maiores animais terrestres do mundo. Podem pesar até 3,5 toneladas e alcançar 3,5 metros de comprimento. Para encontrá-los, é necessário ir até o continente africano, mais precisamente para regiões que ficam abaixo do deserto do Saara. Nesses locais, há grandes chances de encontrá-los perto de rios e lagos, pois eles dependem muito da água para sobreviver. No quesito inteligência, podemos dizer que os hipopótamos são mais inteligentes, mas que estão longe de ser tão espertos quanto os humanos ou outros bichos conhecidos pela grande capacidade de raciocínio lógico. Entre os animais mais inteligentes do mundo estão os grandes macacos, como gorilas, orangotangos, chimpanzés e bonobos. Eles são capazes de se comunicar e ter sensações e sentimentos parecidos com os das pessoas. Pode-se dizer, portanto, que enquanto os macacos têm ações mais pensadas e calculadas, os hipopótamos são mais instintivos, ou seja, suas reações são movidas mais pelo instinto do que por esforços mentais. Por isso, não podemos dizer que os hipopótamos estão entre os animais mais inteligentes do mundo. Portanto, com a leitura da última frase, acabamos de responder à pergunta presente no título do texto. Número 21. Entende-se desse texto que, letra A, os hipopótamos podem aprender raciocínio lógico? Não. Letra B, os hipopótamos sentem mais calor que os macacos? Não, em momento nenhum se falou sobre calor. Letra C, os macacos conseguem realizar cálculos complexos? Foi isso que foi dito? Não foi a letra C. Entende-se desse texto que os macacos são mais inteligentes que os hipopótamos? Sim, podemos dizer que sim. Os macacos são mais inteligentes que os hipopótamos por conta do que está escrito aí entre o penúltimo e o último parágrafo. Número 22. Nesse texto, no trecho, estão longe de ser tão espertos quanto os humanos. No segundo parágrafo, os termos destacados foram usados para, letra A, apontar uma comparação, letra B, demonstrar tempo, letra C, marcar condição, ou letra D, revelar proporção. Bom, o texto apontou uma comparação entre aqueles e estes, entre os macacos e os humanos. Logo,
Letra A. Apontar uma comparação. Número 23. Nesse texto, no trecho para encontrá-los, é necessário, ali no primeiro parágrafo, o termo destacado, que é o los, um pronome, refere-se a chimpanzés, gorilas, hipopótamos ou orangotangos. Vamos ver ali no primeiro parágrafo, para encontrá-los. Os hipopótamos estão entre os maiores animais terrestres do mundo. Podem pesar até 3,5 toneladas e alcançar 3,5 metros de comprimento. Então estamos falando dos hipopótamos. Para encontrá-los, logo, viu? É necessário ir até o continente africano. Então estamos falando, de fato, sobre os hipopótamos. Logo, seria a letra C, hipopótamos. Poxa, a pessoa marcou a letra D, orangotangos. Mas nesse primeiro parágrafo, nem se falou sobre orangotangos. Como que alguém pôde ter marcado orangotangos? Meu Deus. Vamos para a questão número 24. E aqui é a última foto, porque as 3 últimas questões foram a 24, a 25 e a 26. Para isso, vamos ter que ler este texto. Por que incentivar o hábito da leitura? Ler é mergulhar em um universo paralelo e dar asas para a imaginação. Um exercício que colabora para a criatividade e para o desenvolvimento. Então, estamos falando que esse exercício é o exercício da leitura. Através da leitura, é possível imaginar e interpretar o mundo da maneira que você quiser. Não há limite. A literatura permite escolha, pois há diversos segmentos literários disponíveis por aí. E essa liberdade para ter contato com qualquer assunto individualmente é algo fantástico, pois cria uma independência para a busca do conhecimento. A leitura não só te ajuda a se expressar melhor, como também a escrever melhor. Com o exercício de ler, a forma como as palavras são escritas automaticamente se fixa mais no seu cérebro, e isso te ajuda a escrevê-las corretamente. Concordo. Que tal, então, se juntar aos amigos e começar um grupo de leitura? É fácil. Façam uma lista dos livros que já leram em comum e uma lista dos livros que todos querem ler. Troquem indicações. Combinem no mês anterior qual será o livro da vez. Com todo esse aprendizado e gosto pela leitura que você pode tomar ao longo da vida, quem sabe um dia não é você também a escrever um excelente livro. Excelente texto. Número 24. Nesse texto, o trecho que apresenta uma opinião é, viu? Novamente a prefeitura querendo saber se você consegue dominar essa habilidade de diferenciar, reconhecer um fato e reconhecer uma opinião quando você está diante de um ou outro. Já é a segunda pergunta da mesma prova. Vejamos, letra A. Estamos em busca de um trecho que apresente opinião. A literatura permite escolha, pois há diversos segmentos literários disponíveis por aí. Talvez, por causa dessa afirmação aqui, de que a literatura permite escolha. Mas vamos ver a letra B. Essa liberdade para ter contato com qualquer assunto individualmente é algo fantástico. Epa, esse trecho aqui é mais indicativo do que aquele trecho ali da letra A, em termos de opinião. Algo fantástico. Letra C. A forma como as palavras são escritas automaticamente se fixa mais no seu cérebro. Aqui eu só vejo fatos, não vejo nenhuma opinião aqui na letra C. E letra D. Façam uma lista dos livros que já leram em comum e uma lista dos livros que todos querem ler. Aqui não existe nem um fato, nem uma opinião, nenhum dos dois. Portanto, entre a letra A e a letra B de bola, você deveria ficar com a letra B de bola, porque dizer que algo é fantástico é mais representativo de uma opinião do que dizer que a literatura permite escolha. Número 25. Nesse texto, no trecho ler é mergulhar em um universo, essa palavra destacada, mergulhar, não foi usada no sentido de dicionário, no sentido denotativo, e sim no sentido figurado, sentido conotativo. Então, a palavra destacada significa letra A, afundar? Não. Letra B, descer? Também não. Entrar? Sim. Letra D, nadar? Não. Então, teríamos aí como resposta a letra C, entrar. Ler é entrar em um universo. Muito bem. Número 26, última questão.
Nesse texto, no trecho, que tal então se juntar aos amigos e começar um grupo de leitura? Ali no quarto parágrafo, o ponto de interrogação foi usado para fazer um convite? Sim, parece que sim. Letra B, indicar um pedido? Não. Letra C, marcar indecisão? Não. Letra D, mostrar deboche? Também não. Então a melhor resposta seria mesmo a letra A, fazer um convite. Muito obrigado, turma. Espero que vocês tenham gostado dessas explicações. Porém, caso tenha ficado alguma dúvida aí na sua mente, escreva, mande uma mensagem e eu podendo, eu respondo ou a gente se vê em sala de aula mesmo. Um abraço, bons estudos e nos vemos no próximo vídeo ou no próximo encontro presencial. Um abraço.